Turma, são 10 horas e 28 minutos. A gente vai falar um pouquinho agora no programa sobre a tentativa de golpe lá no Peru. Pedro Castillo foi detido e destituído da presidência pelo Congresso peruano após anunciar a dissolução da casa e o estabelecimento de um governo de exceção. Castillo anunciou o fechamento parcial do Congresso em uma mensagem transmitida em rede nacional. Paulinha, aqui no Brasil, o Itamaraty e o governo eleito se manifestaram a respeito, né? Sim, eu vou trazer aqui um pouco de algumas manifestações que aconteceram no Brasil, começando pela nota do Ministério das Relações Exteriores, em que o Brasil rechaçou a tentativa de golpe de Estado no Chile e desejou sorte para a nova presidente do Peru, Dina Boluarte, a primeira mulher a assumir o cargo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que acompanhou com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional do presidente do Peru, Pedro Castillo, e completou, abre aspas, é sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional. Lula disse esperar que a presidente Dina Boluarte tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social. Já Aloysio Mercadante, um dos líderes do governo de transição de Lula, classificou como inaceitável a destituição do presidente do Peru, Pedro Castillo. Abre aspas para Mercadante, vou ler aqui para vocês. Não sabemos se o primeiro movimento é só uma narrativa de golpe ou houve realmente uma tentativa de golpe. Qualquer que tenha sido a verdadeira história é inaceitável mais uma vez quebrar institucionalidade, a democracia, o Estado democrático de direito. Mercadante também lembrou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT em 2016 e citou protestos que levantam suspeita de fraude nas eleições presidenciais desse ano. Muito bem. Eu vi ontem, não sei se vocês viram, mas o Pedro Castillo, ele virou conservador de direita, é verdade isso aí? Você viu assim vergonha ele virou dessa imprensa, cara? Ele virou conserva agora? Virou conservador, segundo a mas grande ele não foi mídia. eleito esquerdista? Foi, pô. E aí quando ele dá golpe, ele vira conservador? Convidado para a posse do Lula. Eles trocaram mensagens. Quando o Lula, saiu o resultado da eleição aqui no Brasil, o moço lá do Peru mandou mensagem pro Lula. O Lula mandou parabéns para ele quando foi eleito. É uma grande amizade, né? É o PT e suas amizades maravilhosas, né? A Cristina Kirchner na Argentina, ex-presidente, condenada aí por desvio de dinheiro, pela roubalheira, né? E agora não pode ser presa porque é vice-presidente, amigo do Fidel em Cuba, do Díaz-Canel, do Raúl Castro, na Venezuela, Chávez, Maduro, na Argentina e no Peru agora, e na Nicarágua também. São amigos maravilhosos aí do PT. Mas eu tô brincando, mas é sério, porque eu até quero depois perguntar para o professor, eu vejo que o Brasil se encaminha a passos largos para um cenário como o do Peru, como da Argentina. Não sei se eu estou sendo exagerada, quero saber a opinião do professor a respeito disso, porque as pautas do Lula, quando assumir aí a presidência, desarmar a população, controlar aí os veículos de comunicação, colocar leis aí para controlar o que os veículos de comunicação podem falar ou não. Então, são medidas que no Peru, por exemplo, uma das primeiras coisas que esse golpista fez foi desarmar a população. Então, vejo com muita preocupação que é o mesmo modus operandi de todos os integrantes do Foro de São Paulo. Esse golpista fazia parte aí do Foro de São Paulo. Então, eles instauram um regime totalitário, justificando como? Não, estamos instaurando esse regime para combater os antidemocráticos, os atos antidemocráticos. É a mesma história sempre se repetindo nos mesmos países, né? E o Brasil agora faz parte também porque o candidato que venceu faz parte do Foro de São Paulo. E olha só, gente, desde que foi eleito em 2021, Pedro Castillo sofreu outras tentativas de destituição do cargo, que é parecido com o impeachment aqui no Brasil, mas sem a necessidade de um crime. Para a gente conversar e se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, nós estamos conectados com o doutor em ciência política, o professor Christopher Mendonça, que vai conversar um pouco com a gente, buscando entender um pouco melhor, né, professor, essa situação da política peruana, que em 6 anos teve 6 presidentes diferentes, né, professor? Que situação? Bom dia a todos, obrigado pelo convite.
A gente tem um pouquinho de dificuldades, né, nós todos analistas, entender um pouquinho como que funciona lá no Peru, exatamente porque o nosso grau de comparação com o Brasil é que nos faz ter essa diferenciação, né? Os dois países são presidencialistas, mas têm constituições bastante diversas e diferenciadas, e alguns aspectos, o presidencialismo peruano se parece com algumas questões ali do parlamentarismo. Aqui no Brasil, por exemplo, quando um presidente ele é eleito, ele tem 4 anos de mandato fixo. Ele só pode ser retirado desse cargo ou dessa posição diante do acontecimento de um crime. Nós já vimos isso em 2 ocasiões aqui no Brasil desde a redemocratização. No caso peruano, não é da mesma forma. Em caso de haver algum tipo de desconfiança, de não haver maioria no parlamento, o presidente pode ser destituído do cargo. O Castilho foi eleito em 2021, né? E desde 2021, ou seja, em 2021 e 2022, nesses 2 anos, já houveram 2 apresentações de pedido de afastamento do presidente do seu cargo. O presidente tinha maioria no Poder Legislativo e, portanto, permaneceu, conseguiu arquivar todos esses processos. Mas há também um dispositivo na Constituição que fala que depois de 2 processos seguidos de desconfiança por parte do Legislativo, que o terceiro ele ganha muito mais força, e é o que nós estamos vivendo nesse momento. O parlamento peruano começou a discutir, portanto, o afastamento do presidente e a sua automática substituição pela sua vice-presidente, né, naquela ocasião. E diante da grande possibilidade de que aquilo passasse, de fato, pelo Congresso, o presidente Castilho utiliza, né, de forma assodada, de forma extratemporânea, uma capacidade que está na Constituição do país, mas que não deveria ser utilizada nesse momento e da forma como foi, que é de dissolver o parlamento, né, e de chamar novas eleições legislativas. Isso, inclusive, foi tratado como sendo um crime contra as estruturas institucionais do país, e o ex-presidente acabou sendo preso por cometer um crime gravoso, não é um crime tão contrário aí à Constituição daquele país. Muito bem, professor, a gente vai conversando aqui, tentando entender um pouco melhor essa situação, mas eu queria inserir um pouco o Zé nessa conversa. Zé, se você quiser fazer uma pergunta para o professor Christopher, fica à vontade, mas eu queria, Zé, que você aproveitasse também, trouxesse um pouco de bastidor aí de Brasília, porque eu vi uma fala do Mercadante, porque a gente tem sempre que dividir, né, Zé, aqueles petistas raízes, né? Aqueles que estão ali ao lado do Foro de São Paulo, ao lado das ditaduras, enfim, o Mercadante é um símbolo muito forte disso, né? O Mercadante, a Gleice, eles se colocaram frontalmente a favor do Castilho, né, Zé? E teve também um momento. No primeiro momento foram 2 pedidos de impeachment, né? Contra o Castilho. Um por incapacidade moral e falta de rumo. É uma coisa que eu defendo aqui no Brasil. Numa entrevista ao Brasil Paralelo, né, está lá eu dizendo que a Dilma, por exemplo, no Brasil, não cometeu um crime que poderia levá-la ao impeachment, mas ela cometeu vários movimentos que levariam o Brasil ao brejo. Era impossível não ter impeachment da Dilma Rousseff. Quem faz o impeachment, estou convencido disso, não é o Congresso. Está na Constituição, que é o Congresso. Mas quem faz o impeachment é o povo. O povo fez impeachment da Dilma. E eu defendo que na Constituição tenha a possibilidade de retirada de um presidente, que não precisa ficar falando, foi pedalada fiscal. É por incompetência. Não pode, nós não podemos eleger um presidente como um ditador por 4 anos para ele fazer o que quiser. E lá, no Peru, houve 2 impeachments e ali o PT e integrantes do PT defenderam o Castilho, né, num determinado momento. Quando ele tentou dar esse golpe dissolvendo o Congresso Nacional, aí houve a separação, porque, peraí, pode acontecer algo parecido aqui no Brasil. Então, eu estou falando isso só para mostrar a diferença, a temporização de uma fala e de outra fala. Eu acho que hoje o Mercadante não daria a mesma declaração depois da declaração de Lula e de outros integrantes do PT que viram que foi uma tentativa de golpe por parte dele. No Peru, a situação está muito dividida. A Zoe tem razão quando diz que pode ser reproduzido no Brasil isso aí. Ele ganhou da Keiko Fujimori, que é a filha do Alberto Fujimori, né, por uma diferença muito pequena. E foi surpresa. Todos achavam que a Keiko seria eleita presidente. E o país continuou dividido e ele sem rumo.
né? E incapaz de levar um país adiante. E esta é a consequência. Eu queria perguntar para o professor exatamente esta diferença. São constituições diferentes, mas o momento político que vivemos na América Latina está muito parecido. Aliás, eu diria que tem até uma certa nuance no mundo inteiro esse tipo de questionamento e de divisão, né? Mas aqui parece que a coisa está mais evidente. Podemos ser aquela história da vodka, né? Seremos amanhã o que é hoje o Peru? Bom, obrigado aí pela pergunta, mas eu concordo com você, eu acho que essa divisão política, e geralmente muito no meio, né, 50-50, ela está disseminada pelo mundo. A gente vê na França, nos Estados Unidos, no Brasil, no Peru, no Chile. O mundo está muito dividido, principalmente em dois polos. Mas é algo que eu preciso discordar de você, é de que, no caso do Peru, a Constituição ela declara expressamente que o presidente ele pode ser retirado no caso de inabilidade política, de incapacidade, né? Então, parece um pouco com aquilo que a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, onde há o parlamentarismo. Caso o primeiro-ministro não tenha condições de levar o país aos rumos os quais ele pretendia, ele pode ser retirado daquele cargo, pode ser substituído. Nós vimos muito recentemente a substituição do primeiro-ministro, salvo engano, em 3 ocasiões, né? No último ano, lá na Inglaterra. O caso brasileiro é completamente diferente. Nós não temos na nossa Constituição nenhum artigo, nenhum dispositivo que garanta a retirada presidencial por qualquer outro tipo de fator que não seja o cometimento explícito de um crime. E a verificação desse crime, que pode ser de responsabilidade ou um crime comum, ele vai ser verificado, vai ser comprovado através do processo de impeachment que nós observamos. Então, no Peru não existe impeachment da mesma forma que existe, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos. No Brasil e nos Estados Unidos, os mandatos presidenciais são fixados em 4 anos. E o momento de substituir aquele presidente ou aquela presidente incapaz, que não está preparada ou preparado para o cargo, é exatamente no momento da eleição. Nós acabamos de passar por uma eleição presidencial e sabemos, né, que o país teve a oportunidade de escolher entre 2 projetos. E a escolha foi muito difícil. Nós tivemos uma diferença muito pequena entre os 2 projetos, né? Um de Bolsonaro e outro de Lula. Lula sabe dessa divisão do país e é por isso que ele não entrou nessa disputa de diálogos, né? E de discursos a respeito de Castilho. Ele preferiu falar que a ordem constitucional daquele país está sendo mantida. Mas pessoas que estão um pouco mais fora do jogo, não são presidente especificamente, têm maior autonomia para falar. E o Mercadante, a meu ver, errou bastante ao comparar o Brasil àquele país e, inclusive, a defender que o que está sendo feito lá naquele país não é um golpe de Estado, foi uma tentativa de um golpe de Estado cometida pelo ex-presidente. Ele está, de forma correta, preso nesse momento por ter investido contra as instituições do país estabelecidas pela Constituição. Por favor, meu querido Fernando Conrado. Bom, o professor ali, ele já deixou muito claro para nós que o que o PT realmente pensa é o que o Aloysio Mercadante falou, né? Depois o Lula veio, né, no panos quentes, tal, para não acontecer nada. Mas a raiz do que a esquerda pensa é o que o Mercadante falou. A gente tem que levantar uma coisa sobre a história do Peru. O Peru, nos últimos anos, aqui teve 5, agora 6 presidentes fora do sistema, né, com seus sucessores do Congresso, respectivamente. Por quê? Por causa da Lava Jato, por causa das tretas com a Odebrecht. Lá no Peru tem 6 presidentes fora do sistema por causa da corrupção com uma empreiteira brasileira. Quando chega em Lima, de frente para o mar ali em Miraflores, tu olha para tua esquerda, tem um Cristo Redentor, que foi um presente da Odebrecht, das suas tretas com o Peru. Aqui no Brasil é o oposto mesmo do que o professor falou. Aqui a gente tem um presidente que foi preso por conta das tretas com a Odebrecht e agora foi tirado do poder para estar concorrendo novamente. Aí eu acho que, bom, tem alguma coisa acontecendo em Brasília, hein? O Zé Maria tá nos trazendo aqui informações que ele já tá concordando muito mais com o que eu venho falando nos últimos dias. E uma coisa que o Zé falou, né? O Brasil só muda com o povo nas ruas. É isso que bom. Então que o povo vá sempre para as ruas pedir os seus anseios. Mas o que o professor falou também é a mais pura verdade. No Brasil nós não podemos destituir um presidente porque a gente não gosta da política dele ou porque ele é um incompetente. Ele foi o voto da maioria das pessoas. E aí sim, por crime a gente pode ter o impeachment. Aí eu pergunto pro professor,
nessa relação internacional aqui, como é que ficam essas ajudas do governo brasileiro, essas grandes as grandes inserções do governo brasileiro nos outros países aqui, ou através de propina, ou através das relações com a Odebrecht, que o Zé muito bem fala, né? Que ele já exporta o projeto com uma construtora brasileira para já ganhar o seu plim, a sua parte da corrupção. Como é que ele enxerga que isso pode vir a acontecer nos outros países e qual é o custo que terá para a nossa nação? Bom, obrigado aí pela pergunta. Eu acredito que o governo que o PT vai ter a partir de 2023 é um pouco diferente do ponto de vista da base que ele tem de sustentação no Congresso daquilo que ele teve anteriormente. Nós vimos em governos anteriores um grande investimento a partir, principalmente do BNDES, em lugares distintos. Isso foi muito falado durante a campanha eleitoral, Porto de Mariel, né, outros lugares aqui da América Latina, no qual o Brasil investiu dinheiro nosso para a construção, principalmente de infraestrutura externa. Eu acredito que diante da apresentação desses dados, de trazer luz a esses dados, o PT, dessa vez, em 2023 em diante, terá mais dificuldades em fazer isso. Nós vimos ontem, salvo engano, à noite, um anúncio, né, da equipe de transição já demonstrando onde vai ficar o BNDES dentro da estrutura de governo que nós vamos ter a partir do ano que vem. E o BNDES vai ficar exatamente naquela parte onde está o comércio exterior, né, que é o MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior, dividindo o chamado Ministério da Economia, como, né, liderado pelo Paulo Guedes, em 3 pastas distintas. Uma mais de orçamento e planejamento, a questão da Fazenda, que provavelmente ficará sob os cuidados do Fernando Haddad, e um terceiro caso que vai ficar um pouquinho mais voltado para as questões de investimentos externos. Eu acho que, diante do quadro que nós já vimos, os escândalos de corrupção pretéritos, o PT vai ter mais dificuldades em compartilhar esse recurso brasileiro com outros países. Mas já há, por parte de outros países, inclusive Honduras, Venezuela, um interesse por esse dinheiro, por esses investimentos, né? Inclusive, na posse do próximo presidente, foram convidados alguns líderes de Estado, alguns chefes de governo também estarão aqui, salvo engano, 12 ou 11 já confirmaram presença, no qual eles dizem claramente que estão interessados nos investimentos que podem advir do Brasil para suas próprias infraestruturas e para a economia desses países. Não será tão fácil assim. Nesse início de governo, né, nem começou ainda, mas a gente já está num processo de transição, a gente chama na literatura de lua de mel. Tudo é muito fácil nesses primeiros 6 meses. Mas depois desses primeiros 6 meses, eu acho que não vai durar esses 6 meses, as coisas começam a ficar mais complicadas e mais difíceis do ponto de vista da aprovação congressual, sabendo que o Congresso é muito mais diverso e muito mais conservador. Nós vimos em outros países aqui, quando se elege um presidente de esquerda e um parlamento conservador, um Congresso conservador, que esses dois poderes têm uma dificuldade de andar sempre juntos e bonitinhos, tal como estão agora, nesse primeiro momento. Nós veremos as cenas dos próximos capítulos. Muito bem. Professor Christopher Mendonça, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show, atualizando e trazendo um pouco de informação aqui para a gente entender essa zona, essa confusão que é a política peruana. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu tempo. Professor, volte sempre. Eu que agradeço, um bom dia a todos, um abraço.